A anestesia estava envolvida em algumas coisas recentemente, né? Então, nossa, né? tá super em alta, tá né? super Pelo menos em alta. um assunto, né? Já esteve em alta na pandemia, né? E agora Sim. ainda mais, né? Com um caso horrível, né? Desagradável total, Desagradável né? demais. Que manchou um pouco a nossa especialidade, né? Sim. Então a gente deve mostrar coisa boa, né? Sim, então é interessante isso, porque é um profissional ruim que, de certa forma, eu nem classifico esse cara como um profissional, mas assim, que tinha o mesmo título e um cara só, você faz um trabalho maravilhoso, perfeito, de anos, várias pessoas fazendo isso, e surge um cara que com uma atitude, sei lá, inumana, de um monstro mesmo. Atitude criminosa, né, mano? Atitude criminosa. E mancha toda uma classe, né, cara? Sim, sim. Foi bem triste. A gente ficou bem chateado com tudo que aconteceu, né? E acho que muita coisa vai mudar a partir de agora, né? No sentido de as pessoas desconfiarem um pouco mais, da gente não ficar mais jamais sozinho com nenhum paciente em sala, porque às vezes acontece, né? O paciente ainda está recuperando, né? Ainda está sendo despertado, né? Enfim, e aí a enfermagem às vezes vai ali buscar alguma coisa, o cirurgião sai de sala para ir fazer a prescrição, então a gente vai ter que tomar cuidado com isso, porque realmente a partir de agora, né? A gente tem que também nos proteger, né? Você acha que isso é importante até para o médico, então sempre tá com algum enfermeiro na sala para se proteger de qualquer coisa, até mesmo de acusações, né? O cara tá ali, pode ter um delírio às vezes, né? Sim. E é interessante essa. Bem... Ou então, né, o paciente ele não lembrar, né? Porque tem pacientes que acordam literalmente só na sala de recuperação, não lembra de nada, né? E aí ele começa a questionar algumas coisas, né? Quem estava comigo na sala, o que aconteceu? Então a gente precisa agora se resguardar, né? E fazer tudo certinho. Os consultórios médicos já são assim, né? Então, por exemplo, o ginecologista, enfim, qualquer médico que vai atender uma mulher, hoje ele tem uma acompanhante do lado, né? Ou familiar, ou até mesmo, né, um técnico, uma secretária, alguma coisa assim. A gente precisa estar atento para isso, né? Você acha que algum procedimento usado por aquele anestesista é fora do normal no centro cirúrgico? Eu vi algumas pessoas falando que o uso do capote, por exemplo, não usa mais capote daquele jeito, e ele estava usando... que você, lembrando aquelas imagens ali, o que você identifica que estava errado? Tem algumas coisas estranhas ali, né? O capote, às vezes, a gente usa porque a sala é gelada, né? Só que no caso da cesariana, normalmente a sala não é gelada, é o contrário, a sala é quente. Justamente porque o neném, quando nasce, ele precisa estar, né, num ambiente aquecido, né? Porque ele perde muito calor. Então, normalmente, é até desagradável para o anestesista a sala, né, da cesariana ou do parto normal, porque a sala geralmente é quente, você fica com calor. Então, usar um capote ali naquele momento realmente é uma coisa estranha, né? Segunda coisa, ficar muito ali na cabeceira da paciente, né? Normalmente a gente deixa a paciente mais tranquila. Muita gente questionou do acompanhante, né? Só que o acompanhante ele fica durante toda a cirurgia, porque é lei, né? A gestante tem o direito de ter o acompanhante, né, em sala, mesmo que numa situação de emergência, o médico ele não pode negar a presença do acompanhante, tá? Só que quando o neném nasce, ele é reanimado ali, acontece os primeiros atendimentos ali da pediatria. Quando tá tudo ok, o neném já tá com a roupinha, ele vai pro berçário. Aí, normalmente, o pai acompanha o neném. Então, naquela situação ali, já tava na fase final da cesariana. E aí, normalmente, a enfermagem acompanha o neném também. E aí, ele ficou só os médicos cirurgiões, né, os obstetras operando, né, e a paciente. Só que existe uma barraca que a gente fala, que é um pano que a gente suspende assim, né, deixa suspenso para separar ali a cirurgia da área do anestesista, para não ter contaminação, e a gestante também não vê a cirurgia, vê sangue, essas coisas. E aí nessa hora, o anestesista ficar muito na cabeceira da paciente ali também não é normal, né? Não tinha essa E outra coisa, né? necessidade. Não se ceda paciente na cesariana, porque a paciente fica acordada para ver o neném nascer, né? Então, a gente ceda só em raras exceções, quando a paciente está muito agitada, ou ela está passando mal, tendo algum problema, aí a gente acaba sedando um pouquinho, fazendo uma ansiólise, né? Que a gente fala. Mas sedar daquele ponto, realmente é bem...
estranho, né? Por isso que houve a suspeita também da enfermagem. As pacientes estavam saindo muito sonolentas da cesariana. Isso não é normal de jeito nenhum. E parece que ele estava usando uma anestesia até a mais, né? Sim, exatamente. Muito, ele estava sedando as pacientes. Geralmente não ceda. A gestante, ela sai, né, acordada, só com resquício da anestesia regional, que a gente fala que é a raquianestesia, né? Só sem mexer as pernas que ela sai. Tem um problema, assim, de você usar uma dose desnecessária, porque eu entendo que qualquer medicamento você vai usar sempre o adequado ou o mínimo possível, exatamente, né? Tem uma consequência você usar uma quantidade maior? Sim, se ele sedando a gestante pode regurgitar, pode broncoaspirar, pode diminuir a sua respiração, né? Fazer dessaturar, que a gente fala, né? Ou ter uma dificuldade respiratória, acabar tendo que receber oxigênio e etc. A sedação por si não é uma sedação isenta de risco, né? E a gestante, por ela ter o útero gravídico, alterações hormonais, ela tem dificuldade de esvaziamento gástrico. Então, geralmente, a gestante tem comida no estômago ainda. Então, se ela ceda muito, a ponto de ficar meio que em coma, que foi o caso dessa paciente, a paciente pode regurgitar, né? Conteúdo gástrico, né? Comida, regurgitar, a paciente meio que vomitar e não ter reflexo do vômito direito e acabar broncoaspirando. Então, assim, existem esses riscos. Caramba, então além da sacanagem se doar, ele ainda põe em risco a vida e conscientemente, porque ele sabe disso. Sim, só que assim, o anestesista sabe sedar, né? Como ninguém, né? Então, então ele também, como ele é anestesista, ele sabe sedar, sabe as doses necessárias para deixar a paciente sedada sem ter maiores riscos. Mas mesmo assim, né? Ela foi anestesiada desnecessariamente, né? Então, realmente, houve esse risco também. Eu ouvi falar que poderia ter risco até para o bebê também. Você acha que poderia rolar alguma coisa? Eu não sei quem falou isso aí. Não, depende. Se ele sedou a gestante antes do nascimento, sim, porque os anestésicos passam para o neném, né? Atravessam a barreira útero-placentária, placenta que a gente fala. E aí o neném pode nascer anestesiado, né? Dormindo, sedado. Só que provavelmente ele sedou nesse momento que o acompanhante já não estava, que o neném já tinha sido levado para o berçário, entendeu? Então, risco para o neném, acredito que não, porque ele sedou depois, né? Porra, mano. Já começamos um polêmico. Mas assim, infelizmente, né? Pessoas malucas, loucas, que fazem atrocidades existem em qualquer lugar, né? Qualquer profissão também. Qualquer área. A gente viu casos de médicos também, ginecologistas, né? Que estupraram pacientes, foram presos, enfim. Né? Mas é uma coisa assim... Se fosse contado por alguém, ninguém acreditaria, né? Não. É uma coisa absurda. É porque é uma área que tem um respeito, que tem uma ética, né, muito grande, né? Então, assim, fica mais surpreso ainda quando você percebe nesse situação. Nós devemos nos sentir anjo da guarda, né, do paciente, porque a gente fica do lado dele o tempo inteiro, cuidando da vida dele. O cirurgião não necessariamente cuida da vida do paciente, porque ele cuida do ato cirúrgico em si. Né? Ele cuida do corte, de conter um sangramento ou outro, de retirar o neném. Mas quem está cuidando dos batimentos cardíacos, da pressão da paciente, né? da respiração, da oxigenação sanguínea, é o anestesista. Né? Então a gente é como se fosse um anjo da guarda. E outra coisa, a gente está ali também para proteger o paciente de qualquer coisa que aconteça de forma inadvertida na cirurgia. Né? Então, por exemplo, se o cirurgião ele faz alguma lesão, né, de alguma artéria, um grande vaso, o paciente começa a sangrar muito, né, o cirurgião, o que ele tem que fazer é conter o sangramento ali. Mas quem que vai fazer a ressuscitação do paciente é o anestesista.